Ao vivo. Muito bem. Pessoal, boa noite para vocês. Nós estamos aguardando os amigos e as amigas aqui do Facebook entrarem para nos acompanharem, né? A nossa live já está se tornando uma coisa assim meio que tradicional, né? Tradicional não, porque tem um mês para isso, mas já está se tornando algo que está entrando aí para a questão cultural de Taiobeiras. Temos tido lives muito interessantes, né? Então, essa é a última live do meu circuito no mês de junho. Então, a gente continua a partir do mês de julho, mas essa semana mesmo já é julho, né? Depois de amanhã já vai ser julho e nós vamos ter mais lives no circuito. Mas eu gostaria de relembrar o que nós tivemos. Né? No dia 8, aliás, no dia 9 de junho, nós debatemos aqui a questão do racismo contra pessoas negras, e nós tivemos a participação do professor Rubens Alves, lá de Belo Horizonte, foi meu professor, e ele debateu aqui com a gente a questão do racismo contra pessoas negras. A Ivânia Pereira Freitas está assistindo, é a mãe do Rodrigo, né, Rodrigo? Aí, Isso mesmo. Beleza. Então, depois, no dia 15 de junho, nós tivemos aqui, acho que a live, até o momento, a que teve maior audiência, com a presença de Felipe Cortes, o Enio Tuari e Iago Silva, debatendo pessoas LGBT e o combate à homofobia. Foi uma live histórica, porque nós debatemos um tema que é considerado ainda tabu por muita gente, sobretudo aqui em Taiobeiras, né? E a nossa audiência está subindo ali. Eu peço a você que está nos assistindo agora que compartilha, divulga nos grupos, nas suas redes sociais, chama mais pessoas para virem participar dessa discussão, desse debate que hoje é sobre juventude. Em seguida, no dia 22, nós tivemos Sônia Gomes e Padre Tardem, lá de Montes Claros, discutindo a temática espiritualidade, não do ponto de vista de uma igreja, mas do ponto de vista humano, né? A religiosidade, a espiritualidade enquanto essência humana. E na última quinta-feira, que foi a última live que nós tivemos, eu tive aqui a grata presença de 3 mulheres excepcionais: Mônica Alves, diretora lá do Oswaldo Lucas, Maria Vilma, professora de português e literatura lá no Oswaldo Lucas também, e Rosana Santos, lá do Instituto Federal do Norte de Minas, do campus Salinas, professora na área de História, e elas debateram com a gente a questão das mulheres, dos direitos femininos e do feminismo enquanto teoria política que defende, ou seja, a questão da igualdade e, ao mesmo tempo, de que as mulheres possam ser respeitadas em sua essência feminina. E continuando essa questão das lives temáticas, hoje eu tenho aqui 3 jovens que eu sei que tem muito conteúdo, muita capacidade, e aqui eu mando um alô para Adelina Rodrigues, está nos acompanhando, para Flaviana Costa Sena, está nos acompanhando, Romário Fabri-Ron também está com a gente, e Delma Silva está aí com a gente, e mais pessoas que estão nos assistindo. Peço que vocês compartilhem e peçam mais pessoas para acompanharem a gente também. Então, hoje a gente vai estar debatendo um tema de suma importância: a juventude quer viver. E aqui em Taiobeiras, mais importante ainda, porque num período recente da nossa história, nos últimos 5, 6, 7 anos, e isso é recente em termos históricos, nós tivemos um conflito muito grande que vitimou muitos jovens perderam por questões ligadas às drogas e ao tráfico de drogas e à falta de oportunidades. Daí a importância de nós ouvirmos a juventude sobre o que os jovens têm a dizer em termos de políticas públicas. E primeiro eu preciso esclarecer, quando eu falo de políticas públicas, não estou dizendo aqui de política eleitoral ou partidária, embora a política eleitoral e partidária também seja necessária, importante e fundamental, justamente para definirmos políticas públicas. Mas antes de ir para a política partidária e eleitoral, a gente tem que ouvir o que a juventude pensa, porque, afinal de contas, nós não estamos fazendo algo para alguém incompetente, estamos fazendo algo para pessoas extremamente inteligentes, críticas e com capacidade e entendimento da realidade. Por isso, eu tenho aqui
Rodrigo Freitas, Vitória Rocha e Lucas Ribeiro. E antes que ao invés de eu apresentá-los, eu peço que eles se apresentem para nós. Então, vamos começar com Vitória. Apresente-se para nós, Vitória, por favor. Oi, boa noite. Obrigada, Levon, pelo convite. Eu sou a Vitória, sou taioberense, sou formada em Técnica Informática pelo IFNMG, tenho 18 anos e espero contribuir muito aqui com a nossa conversa e aprender um pouco com vocês também, meus colegas de fala. E faz poemas também, né, Vitória? Nas horas vagas. Eu vi uma participação sua lá no Conexão Bíblio, lá do Instituto, né, do Campus Salinas, que foi muito interessante. Lucas, beleza, Vitória. Seja bem-vinda. Lucas, apresente-se para nós, por favor, Lucas. Tá dando para ouvir direitinho aí? Boa noite, Levon, boa noite, Vitória, boa noite, Rodrigo Freitas, boa noite, nossos telespectadores que estão acompanhando essa live maravilhosa. Primeiramente, gostaria de parabenizar você, Levon, por essa atitude. Eu mesmo falei até no meu story hoje que eu não gosto muito de aparecer, mas um convite desse eu não poderia recusar. Para mim é um prazer enorme estar participando com vocês, tanto com você, Levon, e com os jovens, a Vitória, representando a classe feminina também dos jovens, e o Rodrigo Freitas. Então, eu sou natural de Belo Horizonte, mas moro em Itaiobeiras já há muito tempo, vim para cá com 7 anos de idade. Comecei a minha profissão aqui em Itaiobeiras desde cedo, como locutor, com 13 anos, e de lá para cá fiz muita coisa aqui em Itaiobeiras. Estudei na escola Dr. José Americano Mendes, estudei depois também na escola Oswaldo Lucas Mendes, onde fiz parte do Grêmio Estudantil. Por 4 anos fui um líder ativo do movimento. A gente também coordenava a caminhada no 7 de setembro dos Dragões. E desde 2 anos e meio, 3 anos agora em outubro, aos meus 18 anos eu fui escolhido para começar a dirigir a Rádio Liberdade FM, onde tem sido uma experiência muito boa para mim, apesar de todos os trabalhos também como palestrante desde os 14 anos em escola. A rádio tem sido hoje o meu cargo-chefe nos trabalhos sociais. De lá para cá nós fizemos muitos eventos na cidade, eventos esportivos, eventos culturais e por aí vai. Hoje eu estou com 21 anos, sou diretor da Liberdade FM, locutor, narrador esportivo e outras profissões, tudo dentro da área da locução e da comunicação e publicidade. E para mim, como já disse, é um prazer enorme estar aqui com vocês três essa noite. Beleza, muito bem, Lucas, seja bem-vindo. Hanna está aqui mandando, acho que um recado para a Vitória, né? Oi, Vi Hanna. meu orgulho. Isso. E agora, apresente-se para nós, Rodrigo, por favor. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Rodrigo Pereira de Freitas. É um prazer enorme estar aqui nessa live com vocês. E agradecer a Levon, principalmente, pelo convite. E eu sou natural de Itaiobeiras, Minas Gerais. Depois que eu formei na escola, fui embora daqui, fiquei 6 anos fora. 4 anos deles eu estive em Belo Horizonte e logo após eu fui embora para os Estados Unidos e fiquei 2 anos lá. E agora eu retornei para Itaiobeiras. Muito bem, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Vitória. Ou seja, nós temos aqui jovens já com atividades assim que são muito dinâmicas e com experiências de vida já assim interessantes, que eu acho que tem muito a contribuir para nós. O Lucas já falou a idade dele, ele tem 21 anos de idade. Você, Vitória, desculpa a indiscrição, mas quantos anos você tem? Como? 18 anos. E, Rodrigo, quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25. Olha, o Estatuto da Juventude, que é uma lei que foi promulgada em 2013, a Lei Federal número 2.852, de 5 de agosto de 2013, fala que jovem, oficialmente, é quem tem entre 15 e 29 anos no Brasil, para efeito de políticas públicas. A gente sabe que juventude é um termo
muito vago, né? Na verdade, é um termo sociológico, né? Porque você tem, na verdade, a infância, a idade adulta e a chamada terceira idade, a velhice, do ponto de vista biológico. Então, a juventude é aquela fase em que você passa daquela condição de infância, daquela condição em que você ainda não tem o pleno domínio da sua condição intelectual e mesmo biológica, para essa condição, tanto intelectual quanto biológica, isso do ponto de vista que a gente está falando biológico, mas do ponto de vista sociológico, social mesmo, é a fase também que você adquire maturidade e que você começa a se autossustentar também, né? Porque é aí que é realmente a conquista de uma determinada liberdade. Na minha juventude, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, e já faz um bom tempo, por exemplo, eu tive 18 anos em 1994, viu, Vitória? Eu tive 21 anos, Lucas, em 1997. E eu tive 25 anos, Rodrigo, em 2001. Acho que vocês não tinham nem nascido, né? Ou seja, então, eu fiz parte de um movimento chamado Pastoral da Juventude, que era da igreja, era um movimento de igreja, mas que ia além da questão propriamente religiosa, porque a gente fazia um trabalho social muito intenso, e que foi muito importante para a minha formação social, cultural e também minha formação política naquela época. Tanto que em 2010 eu escrevi um livro que é, na verdade, um memorial fotográfico da Pastoral da Juventude de Itaiobeiras, o Memorial da Juventude de Itaiobeiras, onde eu coloco muita coisa boa, positiva sobre a nossa juventude lá dos anos 90. Mas, em 2018, eu fui obrigado a escrever um livro chamado Vidas Interrompidas, que também tem juventude e também tem Itaiobeiras, falando dessa fase trágica que nós tivemos aí nos últimos anos da nossa juventude. Eu sei que muita gente da minha idade fala assim, no meu tempo que a juventude era boa, era isso, era aquilo outro. É um saudosismo e é também passando recibo da idade, né? Ficou velho, fica falando assim, no meu tempo. Na verdade, o tempo é para todo mundo, para nós que estamos aqui. Mas então a pergunta que eu lanço para vocês é mais ou menos assim. As pessoas falam muito mal da época atual e dos jovens de hoje. Falam que a música está muito ruim, que não tem letra, que os jovens de hoje não estão muito aí, que eles não se organizam igual se organizavam antes. Eu quero sair desse pessimismo. Eu queria ouvir de vocês o que tem de bom nessa época em que vocês são jovens. Queria essa opinião de vocês. Aí eu não vou ficar nomeando, falando, fala. Quem quiser, vamos lá, pode começar a falar. O que tem de bom nesse tempo de vocês? Se ninguém falar, eu vou começar a falar. As mulheres primeiro, viu, Vitória? Obrigada. Bom, Levon, eu acho que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Sabemos disso. Mas a nossa juventude hoje em dia é pautada por esses dois lados, né? Como bem sabemos. E eu acho que uma delas, inclusive, é, por exemplo, a constante união dos jovens. Eu falo, por exemplo, em questões, por exemplo, da educação. Onde hoje em dia, pelos meios sociais, pelos meios da internet, por exemplo, a gente se une levantando tags. Uma das tags, inclusive, que a gente conseguiu levantar recentemente foi o ADIENEM, pelo adiamento da prova, porque a gente sabe que, recentemente, né, na situação em que a gente vive, nesse contexto de pandemia, não tem como ser feita a realização da prova. Então, eu acho que os jovens hoje, relacionado a essas pautas, a gente consegue se unir em prol de um bem só. Muito bem, Vitória. Aí quem quiser, o que tem de interessante nessa época? O que mais que tem de interessante nessa época de vocês? Eu vou começar a falar. Vai lá, Lucas. Depois, Rodrigo. Vamos indicar. Então, Levon, é um tema que, na verdade, eu não gosto nem muito de entrar, porque eu sofri isso até com a sua própria família, né? Às vezes seu pai fala com você, mas minha época era assim, o seu avô também fala. É um tema
que é complicado de comentar, pois nós jovens não vivemos o tempo do Levon, o tempo do meu pai, o tempo da minha mãe, o tempo da minha avó. Mas eu creio que está baseado nisso que a Vitória falou mesmo. Eu acho que o que a juventude hoje ela tem de bom que vocês não tiveram é o avanço da tecnologia. A gente sabe que o avanço da tecnologia serve tanto para o bem, tanto para o mal. Então, quero deixar aqui um joinha, um like para quem usa a tecnologia para o bem. Eu, particularmente usufruo bastante da tecnologia, mas usufruo para uma coisa boa. Então, eu acho que o avanço da tecnologia tem sido o saldo positivo para os jovens hoje, para quem sabe aproveitar realmente o que a tecnologia e a facilidade que hoje tem. Muito bem, bem destacado. Eu acho que até tem uma ligação interessante entre isso que você colocou, Lucas, e o que Vitória falou, né? Você tem uma possibilidade de fazer ativismo que em outras épocas a juventude não tinha, né? Antes você tinha que confrontar, por exemplo, um regime ditatorial lá nos anos 60, você tinha que ir para lá mesmo, para a rua e se expor diretamente. Não estou falando que vocês não se exponham, mas hoje vocês conseguem alcançar uma quantidade muito maior de gente através desses modernos meios aí da tecnologia, né? Rodrigo, com você agora. Exato. O que tem de positivo na sua época? Complementando da nossa época, né? Porque, igual o Lucas estava falando, né? Que os pais da gente não conformam igual com as músicas de hoje em dia, que fala que as letras, as nossas letras antigamente, as músicas tinham letras, entendeu? E dizem que as músicas hoje em dia não tem letra, que é só putaria, essas coisas, funk, que os jovens mais escutam hoje, né? Igual o Lucas falando também da tecnologia. Foi um avanço bem grande para a gente, assim, né? Falando em geral, e porque antes não tinha isso, entendeu? Sim. Eu queria, então, entrando propriamente na pauta que a gente colocou, de certa forma, para vocês, para a questão do debate, né? Porque a gente cria essa pauta antes, né? O pessoal que está assistindo a live não sabe, mas a gente combina antes, mais ou menos, as temáticas que vão ser abordadas aqui, né? Como eu estava falando para vocês... Sim. Só interrompendo você rapidinho, porque o Rodrigo falou de música aí, e o que eu mais trabalho é música, né? Eu, particularmente aqui na rádio, nós temos que ser eclético, temos que tocar de tudo. E eu acho que hoje em dia há uma descriminalização muito grande para as pessoas que curtem rock ou curtem funk. Eu, particularmente aqui na rádio, até por ser radialista, a gente tem que ser muito eclético, tem que acabar curtindo de tudo e saber de tudo. Eu acho que as pessoas também têm que parar um pouco de criminalizar as pessoas pelo tipo de música que ouvem. Eu acho que a gente tem que olhar mais para o caráter do ser humano, independente de qual estilo musical que mais agrada a ele. Com certeza. Quem mais discriminiza as músicas de hoje em dia é o povo mais antigo, assim, que não leva em conta, igual os jovens hoje em dia mais escutam só funk, aqueles funk pesado mesmo. Você que trabalha com isso, você sabe disso. Tem jovens que não escutam só funk, tem jovens que escutam mais sertanejo, mais forró, entendeu? São mais assim, o pessoal de antes não, como é que fala? Não gosta desses funks de hoje em dia. Na verdade, tem muito pessoal antigo que não gosta nem do Gustavo Lima, não gosta do Jorge Mateus, né? Pois é. Que é um ritmo hoje que a galera gosta mais. Então eles acham que até essas próprias letras falando de carro, ou falando de luxúria, no lançamento dele agora, A Gente Fez Amor, mas é uma música que hoje os jovens, eles sentem alguma coisa com isso, né? Acaba essa letra entrando no coração deles. Apesar de eu gostar aqui muito de Milionários é Rico, sou fã, Christian Ralph, Renan e Raí, Zezé de Camargo, Mato Grosso Matias, o próprio Zezé de Camargo Luciano, mas isso não quer dizer que eu não posso gostar também do Gustavo Lima, do Jorge Mateus, de um MC Kekel, que talvez tenha uma música que é interessante. Então eu acho eu acho que a gente tem que ser realmente eclético. Por exemplo, talvez o Levon, ele gosta mais de um MPB. Não, tô chutando aqui, viu, Levon? Mas eu posso gostar de sertanejo. E nem por isso, né, o meu caráter é ruim. Eu acho que isso que as pessoas têm que ter na cabeça.
o pop dos anos 80, né? Aí é bem legal também. Flashback. Exatamente. É uma questão de gosto também, né? É uma questão de gosto também, né? E saber Exatamente, né? respeitar o gosto Fazendo uma provocação para vocês, será que daqui a 20 anos vocês não vão estar falando isso de quem tiver 20 anos lá naquela época, lá em Eu espero que 2040? Provavelmente. Vão falar Eu assim, espero que não. na minha época é que tinha música boa, viu? É que tinha Gustavo Lima. Na minha época era Gustavo Lima. Exatamente. Possivelmente vai ter muita gente falando isso, Léo. Desse jeito. E eles vão estar ouvindo outras coisas que nós nem imaginamos o que seja, né? Eu espero ainda ver isso, lá beirando os 60, por aí, né? Mais ou menos. Beleza. Pessoal, é o seguinte, o Estatuto da Juventude, que eu já falei, ele foi criado, foi votado no Congresso Nacional logo depois daquelas chamadas Jornadas de Junho, né? Vocês eram muito novos, mas eu acho que vocês devem ter um pouco de lembrança que um monte de gente foi para as ruas, teve os Black Blocs, tinha o pessoal com aquelas máscaras do Anonymous, né? Do filme V de Vingança. Alguém está lembrando aqui do Amado Batista, né? Que o Amado Batista é histórico aí, né? Então tinha o pessoal com aquelas máscaras do filme V de Vingança, que depois virou símbolo do Anonymous, e o pessoal começou aquela manifestação dizendo que não era só pelos 20 centavos do metrô de São Paulo, mas que tinha muito mais. Havia ali uma grande insatisfação do povo brasileiro com muita coisa, e as caras que estavam ali basicamente eram de jovens. Hoje, tem muita crítica àquele momento que disseram que as pessoas ali foram meio que protestar sem saber pelo quê e acabou que a situação do país, em termos econômicos, piorou a partir dali. Já tem outros que defendem que a classe política não soube fazer a leitura do que as pessoas estavam, com o que as pessoas estavam incomodadas e tal. Só sei que uma das respostas da classe política foi criar o Estatuto da Juventude, que saiu 2 meses depois, de junho para agosto, né? Então, como eu disse, lá esse estatuto fala que jovem é de 15 a 29. Porém, essa é uma definição teórica, no papel. Para vocês, o que é ser jovem de verdade? Vamos lá? Rodrigo, agora que foi, acho que na ordem. Vamos inverter essa ordem. Vai lá, Rodrigo. Hoje em dia, para muitos jovens, curtir balada, extravasar mesmo, entendeu? Para muitos, né? E a cada dia que passa, tem jovens que acabam se perdendo nesse caminho, né? Ser jovem é querer ultrapassar seus limites, querer desprender seus pais, se tornar independente, né? Beleza. Vamos lá, vamos. Aí a gente vai fazendo o debate. Quem quiser entrar, pode falar. Eu tenho aqui uns boas noites aqui para vocês, ó, do Joel de Piracicaba. Ele é de Itaiobeiras, né? Mas mora que se conhece, né? É meu primo. É seu primo, Vitória. Muito bem. Liz Fortunato, né? Artista plástica aqui de Itaiobeiras reconhecida. Boa noite, meninos e menina, no caso. Nilson do Marruaz, né, que entrando para acompanhar a live, e várias outras pessoas aqui que estão acompanhando. Né, como eu já disse, Loura Ribeiro lembrou aqui do Amado Batista, né, que Amado Batista é um clássico, né, parece que ele não tem um tempo específico, né, tem fãs de todas as idades, mas principalmente o pessoal que está ali na casa dos 60, né, por aí, 50, 60, gosta muito do Amado Batista, que é tranquilo e normal. Mas e você, Lucas, o o Sérgio Novaes, professor, está dando boa noite aqui também. Lucas, o que é ser jovem, na sua opinião? Eu acho que é outro debate, Levon, que se a gente fosse falar com detalhes, a gente ficaria muito tempo aqui, né? Mas eu acho que ser jovem e juventude vai depender muito do seu amadurecimento na adolescência. Eu, particularmente, falando de mim, eu já me considero um jovem bem adultinho, sabe? Eu não é que eu sou um cara antissocial, mas eu mesmo não gosto muito de uma festa, eu sou mais ficar em casa, gosto mais de trabalhar do que propriamente curtir. Não sei se isso é tão bom, mas é o que me satisfaz. Então, eu acho que esse debate é um debate muito interessante, mas eu acho que vai depender muito
do que você vive na sua adolescência. Eu me lembro muito bem, e aproveitando e mandando um abraço aqui, todos os meus professores, o Levon representando a classe aí também, não foi meu professor, mas agradecer a todos que estão possivelmente acompanhando aí. Contar uma curiosidade que eu acho que isso nem meus pais sabem direito, sabe? Quando eu tinha, acho que 13 para 14 anos, eu nunca fui um mau aluno na escola, mas teve uma época que na língua portuguesa, e era a minha matéria que até hoje é a que eu mais domino, eu tirei uma nota muito ruim do bimestre. E a diretora, por conhecer meus pais e gostar muito de mim, ela pegou e falou assim: Lucas, mas você só tira nota boa, como é que você tirou uma nota ruim dessa? E aí ela me mandou para aquele projeto que tinha na escola, que era o projeto Tempo Integral. E eu fiquei estudando mais ou menos uns 6 meses, de manhã e à tarde. No começo eu achei muito ruim, né? Porque um adolescente está estudando esse tanto de tempo não era legal. Mas a partir daquele momento, os professores do Integral, eles viram o potencial em mim e começaram a me dar tarefas dentro da turma. Tinha uma turma de 20 alunos, eles colocavam eu para aplicar a lição para os alunos, porque eles viam que eu tinha uma percepção melhor do que a dos alunos. E isso eu fui criando responsabilidade. Então, acho que com 14 anos, eu já me tornei um adolescente já bem jovem. E hoje, jovem, eu já me considero um jovem bem adulto. Então, acho que vai depender muito disso. Vai ter pessoas aí de 50 anos, mas que vivem uma vida realmente de jovem, que se comporta como jovens. E eu acho que é raro, mas você vai ver também adolescentes com 14 anos que se comporta já como adulto. Eu acho que isso, na legislação, estipular uma idade para isso é porque para ter um certo tipo de organização nessa idade. Mas eu acho que vai depender muito da consciência e da percepção de vida de cada um, Levon. Igual Muito bem. completando a frase do Lucas, não depende apenas de idade, né? Não significa que é falta de maturidade das coisas, né? Que o jovem, hoje o jovem não é questão de ser novo, mas pode já ter muita maturidade. Exatamente. Uma coisa interessante disso que você colocou aí, Lucas, é porque você acabou apontando para nós da educação uma pedagogia que eu acho que as nossas escolas deveriam personalizar isso mais. Muitas das vezes se aprende mais com tarefas práticas, dando responsabilidades, do que propriamente com a teoria. Claro que a teoria em sala de aula, ela é necessária, né? A gente precisa dominar a parte formal de qualquer conteúdo, mas formar caráter, formar responsabilidade, formar pessoas para assumir lideranças, ou seja, formar cidadãos, é talvez uma das mais importantes funções da escola e que muitas vezes nós falhamos nisso, né? Eu acho que até entra na próxima pergunta ali, quando a gente for falar dessa onda de violência que nós tivemos aqui. Mas, Vitória, com você, o que é ser jovem, na sua opinião? Só um minutinho, Vitória. Nós temos aqui Carlos Nalva da Rocha, estamos por aqui. Loura Ribeiro, você está muito calado falar. Acho que é para Rodrigo, né? Não sei. E a professora, minha amiga Sânia Adriana Rocha Simões, boa noite para vocês também. Então, vai lá, Vitória, com você. Bom, eu acho que o jovem é sinônimo de 3 coisas que eu considero muito importante, que é a resistência, a luta e a mudança. Por que esses 3? Porque se a gente traçar uma linha do tempo na história do nosso país, a gente tem que desde meados da Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1788, os estudantes lutavam contra os impostos que eram cobrados pela corte. Então, a gente tem que os jovens já atuavam de modo muito importante na nossa sociedade desde essa época. Tem uma música também que eu gosto bastante, que se chama Terra de Gigantes, do Engenheiros do Havaí. Eu trouxe aqui um trechinho para vocês que eu vou ler uma parte aqui, que diz o seguinte: a juventude é uma banda, numa propaganda de refrigerante. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude. São heranças, são motivos para mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. É claro que é uma música, né? E tem várias interpretações. Mas quando fala aqui, por exemplo, de conquistas, revoltas e mudanças, a gente pode trazer também para um outro fator histórico, que foi a ditadura militar, que ocorreu em 1964, em que vários estudantes sofreram repressão, tortura.
e onde milhares morreram, né, lutando contra o regime militar e também na busca por direitos. Então, boa parte dos direitos que hoje a gente desfruta foram conquistas desses milhares de estudantes daquela época, né, que graças a eles garantiram o direito ao voto e também reservas de vagas nas universidades de jovens oriundos de universidades públicas que temos hoje. É isso. Muito bem, Vitória. Essa impaciência que a juventude tem, muitas vezes ela é acusada, né? Os jovens são acusados e se diz assim, mas o jovem é impaciente, o jovem é inconstante, o jovem é isso, aquilo, outro. Porém, é na juventude que a gente vê a maior possibilidade de mudança e transformação que a sociedade precisa, né? Por exemplo, a gente fala tanto de que, ultimamente, tem se falado muito da chamada velha política e nova política, né? Você já deve ter ouvido essas expressões. E ainda que os novos que disseram que entraram para fazer a nova política, continuam fazendo coisas que continuam, de certa forma, fazendo a velha política, né? Pior ainda, trabalhando para o velho mercado financeiro que só quer espoliar o povo brasileiro. Mas eu acho que a novidade realmente está nessa inquietação que a juventude tem, nesse não se conformar com as coisas da forma que a juventude não se conforma. E, sobretudo, esse questionar. Às vezes, para uma pessoa de mais idade, ela já se conformou tanto que coisas que são injustas parecem normais, né? Ou seja, ocorre uma naturalização da morte. E que para o jovem não é normal, porque não é normal mesmo, né? Mas vocês têm essa capacidade de fazer o questionamento, de dizer, não, isso não está certo, não é desse jeito, por que é dessa forma, né? Por que não podemos mudar? E isso é fundamental para a humanidade, né? Porque já imaginou se a humanidade parasse e se conformasse e se contentasse, nós ainda estaríamos nas cavernas, né? Ou seja, nós não estaríamos onde nós estamos, apesar de todos os problemas que nós temos, né? Olha, pessoal, no meu livro Vidas Interrompidas, que na verdade foi minha dissertação de mestrado, de uma pesquisa que eu fiz aqui sobre a juventude itaiobeiras, lá fala que entre janeiro de 2013 e maio de 2017 foram registrados 28 assassinatos aqui em Itaiobeiras. Desses 28 assassinatos, 26 eram de jovens entre 14 e 30 anos. Nota que o estatuto fala de 15 a 29. Eu peguei um antes e um depois e estou colocando todos como jovens aqui. Eu acho que não faz muita diferença. Então, 26 pessoas foram assassinadas numa cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, e desses, aliás, 28 foram assassinados, e desses 28, 26 eram jovens. Uma só era mulher que foi vítima de feminicídio. Foi morta pelo marido, que se achava dono dela, e o restante do sexo masculino. E, pior, todos eles moradores dos bairros mais afastados da cidade. Ou seja, e também a condição deles econômica era uma condição muito precária. E todos eles estavam com envolvimento com processos criminais. Notem que aqui eu não quero fazer julgamento moral dessas pessoas. É criminoso, é bandido, igual as pessoas falam. Vamos abordar pelo lado humano. Eram seres humanos, eram jovens, tinham família, essas famílias estão aí, sofrem até hoje por isso, e essas pessoas, em algum momento da vida, a sociedade não correspondeu a elas e elas se perderam. Essas pessoas se perderam pelo caminho, a ponto de perder a própria vida. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham, o que leva uma parte da nossa juventude a ir por esse caminho? Será que é só caráter? Porque se for só caráter, por que jovens do centro, por exemplo, não entraram nisso? Será que só quem está na periferia é que tem a questão do caráter? Ou será que tem algo mais? O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa situação? Aí fica livre, se quiser falar, vai lá. Eu vou nomear, então. Vamos começar por Vitória de novo. Vai lá, Vitória. Bom, eu acho que tudo ligado também é uma questão social, né? Que nós vivemos em um país que tem uma taxa de desigualdade social muito grande e ela é muito expressiva também. E boa parte dos homicídios são contra jovens, e na maioria das vezes são jovens negros e periféricos, né? Então eu acho que é como se fosse uma bola de neve, né? No qual
está ligado com o nosso contexto social, onde as desigualdades sociais acentuam esses fatores. E também nós temos, eu poderia citar uma aqui, por exemplo, o caso da evasão escolar, né, que o jovem sai da escola e acaba entrando no mundo do crime. Não que isso justifique, né, mas é um dos fatores que convém. Sim. Rodrigo, a sua opinião, por que você acha que acontece essa situação, essa atração de alguns jovens por esse universo da criminalidade a ponto de perderem a própria vida nesse contexto? A principal causa de envolvimento disso é a falta de oportunidades profissionais, de credibilidade, né? É tudo porque quando alguém, igual eu estava falando, pessoas do centro, se vão caçar um emprego, elas são mais bem vistas do que algumas pessoas de periferias, de bairros mais pobres. Sim. E que, tipo assim, vivemos em um tempo que tudo é descartável, né? É viver de aparências e tudo mais. Que, igual, se supor, uma pessoa, igual falando, igual da primeira live que você fez de racismo, hoje tem muito isso, sabe? Pessoas da cor negra são bem mais mal vistas do que pessoas de cor mais clara. Entendido. Lucas, qual a sua opinião a respeito dessa questão? O que leva os jovens a essa situação? Claro que não são todos os jovens, mas alguns, e no caso de Taiobeiras foram muitos, né, nesse período recente aí, que acabaram entrando nesse mundo. Que quando a gente fala que 26 foram assassinados, o que já é um número elevado comparado com a nossa população, você tem aí um outro grupo que não graças a Deus não chegou a questão fatal, né, da morte, mas que, infelizmente, estão aí ou cumprindo medida socioeducativa, ou continua no crime, ou está preso, ou, sei lá, continua, de certa forma, nesse universo ruim da criminalidade. O que você acha que leva algumas pessoas a esse universo, principalmente jovens? Acho que a imagem do Lucas... Tá. Levon, primeiro eu gostaria de pedir desculpa que eu estou tendo alguns problemas de interferência aqui, mas depois dessa minha fala eu vou tentar resolver aqui, tá bom? Tranquilo. Tá dando para me escutar aí? Sim, tranquilo. Tá falhando um pouco, mas nós ouvimos sua voz. O seguinte, eu acho que isso... Dá para escutar minha voz, né? Eu vou tentar resolver esse problema aqui. Tá. Levon, eu vou ser bem incisivo nisso. Eu acho que tem resposta sim para isso. A gente, se for fazer uma análise geral de onde está a criminalidade, eu acho também não apontar que as coisas aconteceram com os jovens dessas zonas, mas a criminalidade está nessas zonas também, nas zonas mais periféricas da cidade. E justamente pelo que a Vitória falou, hoje a desigualdade social no Brasil ela é gigantesca. Isso não acontece só nem em Taiobeiras, isso acontece no Brasil inteiro. Nós temos casos aí aqui em Minas Gerais, como a própria Janaúba, Pirapora, outros lugares que a criminalidade ainda é maior. Onde aqui eu quero deixar também uma ressalva em que praticamente nós vivemos aqui em Taiobeiras uma pandemia de assassinatos anos atrás. Sim. E hoje eu vejo também, e eu acho que é importante a gente falar isso, que é um bom trabalho, não que a gestão passada não fez um bom trabalho, mas hoje eu vejo uma entrega de resultado muito grande do pessoal da Polícia Militar, né? Eu vejo a taxa de criminalidade vem caindo muito, onde aqui eu já deixo o elogio ao Tenente Coronel Carlos Freitas, o próprio Capitão Alain, todo esse pessoal comanda não só Taiobeiras, mas a região inteira. Mas o problema é resolver esse problema da desigualdade social. Eu acho que isso é uma pirâmide. Eu acho que tem que começar esse trabalho social, tanto como a gente contava no Oswaldo, fazer as palestras, eu recebi, inclusive, inúmeras pessoas com esse tipo de problema. Então, acho que tem que começar desde as escolas, em casa, com a própria família, nas lives, debater mais esse tipo de assunto. Porque só assim, começando essa pirâmide, do mais baixo até o chegar mais alto, a gente vai conseguir amenizar esse problema. Porque a gente sabe também que é uma coisa do ser humano. Que o ser humano tem essa tendência
Para a violência, também né? para o lado ruim das coisas. Sim. Então, ele vai existir, a violência é uma coisa que sempre vai existir, mas tem como a gente procurar fazer trabalhos para amenizar. E tanto que Itaiobiras hoje, graças a Deus, vive uma paz muito grande comparada a tempos atrás. Então, eu acho que é trabalhando, enxergando o problema de frente, observando da maneira correta, olhando mais para as regiões periféricas, que a gente vai conseguir solucionar. E eu acho que problemas, eu acho que também coisas de projetos sociais, Levon, são muito importantes. Eu acho que levar mais palavra para as pessoas, mais de reflexão, mais de consciência, mais de respeito. Hoje em dia mesmo o bullying, ele reina. Então a gente tem que saber qual é a liberdade que eu tenho para fazer uma brincadeira com o Levon e qual vai ser o nível dessa intimidade, né? Eu acho que talvez, se eu sou íntimo de você, talvez eu tenha essa liberdade para fazer certas brincadeiras, mas tem muita gente que faz certas brincadeiras com uma pessoa sem ter liberdade e acaba criando um desafeto, aí a outra pessoa acaba querendo fazer um mal com a outra, e isso acontece muito hoje. Então, acho que o jovem, ele precisa ter mais essa consciência, essa concepção de respeitar o outro jovem, independente da desigualdade dele, independente da opção musical, opção sexual, qualquer tipo de opção. É importante ter respeito e ética com o jovem, com o ser humano. Muito bem. Dentro dessa questão que você tá colocando, Lucas, e que também o Rodrigo e a Vitória apontaram, eu queria acrescentar alguns dados da pesquisa que eu acho que são interessantes, que a sociedade precisa entender. Nós temos realmente esse recorte geográfico. A população mais humilde foi a que sofreu mais violência, né? E também foi a que foi, infelizmente, mais seduzida pelo tráfico. E a gente sabe que o tráfico é um negócio ilegal, mas é um negócio rentável do sistema, né? E porque justamente o jovem da periferia foi o jovem que mais sofreu com relação a isso, foi o mais seduzido. Justamente porque é o jovem que menos tem, porque ele também quer consumir, ele também quer ter o tênis de marca, como o jovem do centro, como o jovem de uma família de classe média ou de classe alta. E é um direito dele querer, só que ele não tem como ter acesso a essas questões. A maioria compreende isso, vai lutar de outras formas, vai entender que nem é só pelo consumo que você se torna gente. Mas uma parcela da população não entende isso. E aí nós entramos numa outra questão que é cultural, né? Duas questões culturais. Primeiro, aqui em Itaiobeiras, não só em Itaiobeiras, mas a gente está falando da nossa realidade, né? Nós temos muito uma cultura do consumismo e da ostentação, né? Que talvez em outros lugares não é tão forte. E isso afeta o jovem, né? Você quer aparecer, você quer ser visto. E aqui tem muito essa cultura do tem que possuir determinadas coisas para ser valorizado por determinados grupos. Daí que muitos desses jovens entraram por isso. O outro elemento cultural, para não me alongar muito, é algo que não fui eu que identifiquei, mas um pesquisador que eu estudei, que é lá da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Marcos Rolim, que disse basicamente o seguinte: existe um ethos de guerreiro masculino, né? É uma cultura antiga, né? Mas que ainda está muito presente nos sertões, e nós estamos nos sertões aqui dos Gerais, que é essa questão do macho que não leva desaforo para casa. E isso está presente em vários contextos, mas no universo do tráfico se torna pior, porque ele é sem regras, sem lei, e daí porque de tantos jovens, principalmente do sexo masculino, terem sido vítimas, né, dessas mortes aí. O Lucas até já apontou algumas saídas, mas eu queria ouvir de vocês, Rodrigo e Vitória. O Lucas vai voltar daqui a pouco, ele está vendo a questão da conexão. O que a gente poderia fazer mais para impedir que esses jovens sejam seduzidos por esse universo da violência, por esse universo do tráfico? Quais as coisas, quais as políticas públicas, igual o Nilson de Marruasa falou para a gente? A ausência de políticas públicas para a juventude é um dos fatores que contribuem para a violência. O que a gente poderia estar fazendo? O que a gente poderia estar cobrando e lutando para que acontecesse de melhor, a gente resolvesse essa problemática da violência? Claro, além da política de repressão, que é função das polícias, mas antes de chegar nessa parte, o que poderia ser feito, né?
Vitória. Rodrigo. Igual, complementando, a falta de políticas públicas mais especificadas na educação, na área da saúde, na assistência social. Igual, tipo assim, incentivar a permanência do jovem na escola para reforçar cursos profissionalizantes para os jovens, para que eles saiam das ruas, sabe? E que eles podem ter mais experiências e levar a criação de empresas próprias, entendeu? Para incentivar mais ter mais rendimento para os jovens, ter mais empregos para os jovens, fazer aprendizes, ter empregos para estagiários. Sim, sim. São coisas interessantes. Ô, Rodrigo, por exemplo, quando você saiu de Itaiobeiras e foi para os Estados Unidos, não foi só por uma questão de aventura, né? Claro que se constituiu uma experiência importante para a sua vida, mas você foi exatamente em busca de quê? Né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Fala para a gente como é que foi essa experiência. Daqui a pouco eu coloco para você dar a sua opinião, Vitória, também sobre como mudar essa situação. Mas aproveitando aqui a deixa, né, para a gente ver no Rodrigo a experiência dele lá. Foi mais para uma questão de econômico, né? Porque como aqui a gente não teve muitas oportunidades aqui em Itaiobeiras, quanto há um tempo atrás, não tinha muitos empregos aqui. E aí eu fui procurar fora. Lá tive uma experiência ótima de trabalho e tudo mais. E como é que se diz, né? Não foi só uma aventura. Eu fui procurar realizar os meus sonhos, que a gente tem que colocar um objetivo na frente e tentar alcançá-lo. Sim, sim. E como é que é lá nos Estados Unidos, assim, o tratamento deles, da sociedade americana, com o imigrante latino-americano, brasileiro, como foi o seu caso? É aquilo que dizem que há preconceito, há discriminação, ou foi tranquilo na experiência que você teve? Na experiência que eu tive foi tranquilo, mas a gente ouve muito preconceito deles sobre os principalmente brasileiros, sabe? Que Eles tipo de preconceito que eles falam no geral? tipo assim, igual que a gente é imigrante quando vai para lá, entendeu? Eles têm muito preconceito disso, entendeu? Porque só vem para cá tipo assim, vem para cá para buscar dinheiro para ir embora, entendeu? Sim, sim. É Para como se vocês estivessem tomando as vagas deles? tomando isso mesmo, entendeu? Só que eles Pra, têm uma série de direitos a mais que o imigrante não tem, né? Então, é uma é, exploração também do imigrante, né? e às vezes o imigrante tem alguns direitos mais do que eles, e por isso que eles reivindicam isso, entendeu? Sim, sim. Daí essa escalada toda da direita americana, né? Do Trump, né? Essa aversão aos imigrantes, aos estrangeiros, né? No período Obama a coisa foi mais tranquila nesse aspecto, né? Você, Vitória, o que você acha que a gente pode fazer para impedir essa sedução dos jovens pelo tráfico, pela criminalidade, pela violência? O Lucas, gente, perdeu a conexão aqui, ele está tentando retornar aqui para continuar com a gente. São os problemas, né, da tecnologia. Vai lá, Vitória. Bom, eu acho que tem que ser um trabalho feito em conjunto, não só por parte da sociedade, mas por a sociedade como um todo. Por exemplo, começando também com trabalhos com psicólogos, porque talvez esses jovens têm muitos problemas familiares, não só problemas familiares, mas outros tipos de problemas que advêm necessitam dessa assistência psicológica, né? Que a gente sabe que hoje em dia é fundamental, não só para os jovens, mas para os adultos, crianças, enfim, qualquer outra área. E também o fator educacional, que a gente sabe que a educação é a base de qualquer coisa.
e a nossa principal e maior arma. Como diz aquela Sim. frase, o governo não te dá educação porque a educação derruba o governo. Então, eu acho que é uma união não só do governo, mas tem que ser da família também, que deve estar proposta a contribuir. E é isso. Você, Vitória, teve acesso a uma educação pública de muita qualidade, sobretudo nessa última fase, quando você esteve lá no Instituto Federal, né, fazendo o curso técnico em informática, não foi isso? Foi, saudades. Isso, foi informática, não é isso? Então, você teve lá acesso a um processo de formação muito interessante, até porque dentro de um campus universitário você tem acesso a vivências que, infelizmente, nós não conseguimos ofertar em outras modalidades de escolas, né? Porque lá você tem todo um universo, né, que é um campus universitário, né? De possibilidades, né, para vocês explorarem, para vocês usufruírem. Eu queria ouvir sua opinião. Qual a importância de um governo sério investir em educação desse tipo? E por que dessa revolta até da juventude com esses cortes de repasses, de verbas para campos e para universidades e para institutos, como foi o caso aí recente? Bom, esse fato dos cortes é algo que afetou muito nós estudantes, principalmente dos institutos federais, porque se a verba não é repassada, não tem como manter o campus em funcionamento. E o campus, ele necessita de alimentação, são viagens que são fornecidas para nós, estudantes, para nos auxiliar no nosso aprendizado e que agregam muito. Ano passado, por exemplo, nós fomos em uma viagem técnica para Foz do Iguaçu. Foi um evento relacionado à área da informática, foi muito interessante. Infelizmente, a gente sabe que nas outras instituições, os alunos não têm essas mesmas oportunidades de viajarem, de conhecer outras pessoas, além dos projetos que são ofertados pelo campus, onde a gente pode atuar em muitas áreas. Uma delas até me levou na escolha do meu futuro curso profissional, se Deus quiser, algum dia. Então, eu acho muito interessante tudo que é ofertado pelo campus. E uma pena que nem todos têm a possibilidade de estar lá, né? Porque o governo, enfim, não oferta essa excelente qualidade a todo o nosso país. Sim, sim. Inclusive, essa troca-troca aí de ministros, né, a política de educação fica inconclusa. E talvez seria a política pública mais importante para a juventude, né, uma educação realmente libertadora, não só repassadora de conteúdos, né. Pessoal, Rodrigo e Vitória, o Lucas ainda não conseguiu retornar. A gente fala muito de juventude relacionado com a palavra felicidade. O jovem, ele está atrás da aventura para encontrar felicidade, ele vai para outro país para buscar felicidade, ele quer fazer o curso dos sonhos dele para ser feliz, ele quer trabalhar, como o Lucas colocou, para ser feliz também, mas felicidade é um conceito abstrato que a gente não toca, a gente não consegue pegar em felicidade. Você fala ter um carro, é um objeto. Quando você fala ter uma casa, é um objeto. Mas felicidade é muito mais amplo, né? Algo que você não toca, mas que a gente tem uma visão sobre ela. Rodrigo, para você, o que seria felicidade? Para você, enquanto jovem, o que seria felicidade? Um conceito abstrato, mas que cada um de nós tem uma visão sobre ele. Tipo assim, né? Você vai atrás de um sonho, igual eu fui embora para fora, fiquei anos fora. Você tem um objetivo quando você sai, igual a gente sai de uma cidade pequena para a capital. A gente tem um objetivo, coloca esse objetivo na frente e isso se torna, quando você concretiza esse objetivo, você se encontra na felicidade, entendeu? Como se diz, você tem um sonho, você corre atrás daquele sonho para encontrar a sua felicidade. Porque hoje em dia, muitos jovens saem daqui, como a Vitória saiu daqui também, e foi embora à procura de uma melhora para a sua felicidade. Sim, sim. Correto.
E você, Vitória, o que é a felicidade? Esse conceito abstrato, você que é da área da poesia, pode, vamos dizer assim, acrescentar um caráter lírico aí na questão da felicidade. Bom, eu acho a questão da felicidade algo muito relativo também, porque a questão de algo ser... o que pode ser felicidade para mim não pode ser o mesmo significado de felicidade para você. E eu acho o seguinte, que é até um certo erro das pessoas, que é estar sempre procurando felicidade em bens materiais ou em outros meios, outras formas. Porque a felicidade ela deve vir de nós mesmos. A felicidade deve estar em nós. Porque quando a gente coloca a felicidade no outro, a gente nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar bem o suficiente, porque a gente vai estar sempre procurando mais e mais. Quando eu alcanço aquilo, eu procuro outro meio para mim ficar mais feliz. Então, eu acho que a felicidade, primeiramente, deve vir de nós e estarmos bem conosco. E é isso. Muito bem. Tem uma outra questão. Quando a gente está chegando perto de eleição, que nesse ano vai ter, a gente escuta muitos discursos políticos assim: eu sou a favor da educação, da saúde, da cultura, do lazer, da moradia, das oportunidades para os jovens, etc. Parece que já virou aquele discurso meio que já decorado, né? E que sai da boca de todo mundo, da esquerda até a direita, parece que todo mundo fala basicamente a mesma coisa, ou parece que é, né? Claro que nós temos exceções e não vamos banalizar a política, porque a política ela é extremamente necessária para mudar a sociedade, e nós temos pessoas comprometidas na política. Mas existe meio que um discurso pré-fabricado. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, analisando Taiobeiras e analisando a situação dos jovens, qual dessas políticas, que são políticas públicas, né, educação, lazer, cultura, saúde, moradia, etc., oportunidades, o que vocês acham, e aí eu vou começar agora da Vitória, depois o Rodrigo, dessas políticas, o que Taiobeiras está mais faltando para a questão dos jovens, ou faltando, ou que precisa ser mais melhorado para a juventude conseguir ter um acesso melhor? Conseguir ter uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim. Eu acho que a questão da educação vai vir sempre em primeiro lugar, mas acho que também falta mais oportunidades profissionais, como acho que o Rodrigo aqui também citou, porque são nesses âmbitos que os jovens, depois que terminam o ensino médio, procuram mais. Então, o jovem que não encontra uma oportunidade de emprego aqui, ele se desloca até outra cidade, procurando outras formas de ingressar no âmbito profissional. Então, eu acho que a educação e mudar um pouco esse âmbito em termos profissionalizantes aqui na nossa cidade, né? Porque um acarreta o outro, de certa maneira, eu acho que seria bem interessante. Correto. Antes do Rodrigo falar, o Nilson está falando aqui que a emenda constitucional número 95, aprovada em 2016, ou foi 2017, no governo Temer, foi um enorme retrocesso, né, para as políticas públicas, principalmente as políticas sociais, educação, saúde e cultura, porque congelou os investimentos, né, isso foi muito prejudicial. Rodrigo, o que você acha que Taiobeiras precisa ser trabalhado nesse aspecto? Complementando a fala da Vitória, tem que ser criados mais as empresas, fazer uma forma de incentivos para as empresas, prefeituras e também até o serviço público, sabe? Contratar mais os jovens como aprendiz ou aqueles que já estão no estágio maior para poder elevar mais empregos para a cidade, entendeu? Mais empregos para os jovens. Porque os jovens, hoje em dia, eles formam, às vezes, não têm recursos para estudo, entendeu? Que, igual a Vitória falando, que principalmente, primeiro de tudo, vem a educação. E sim, algumas pessoas não têm oportunidades para poder estudar, ou aqui, ou fora, entendeu? Porque não tem meios de transporte para ir e tudo isso mais.
Então, tinha que ver mais essas empresas dentro da cidade mesmo, porque você chega, você forma, aí você chega em algumas empresas, elas já querem que você já tenha alguma experiência. E hoje os jovens não têm tanta experiência, porque acabou de sair da escola e tudo mais, nem todos começam a trabalhar desde novo. Não tem tantas experiências que as empresas pedem. Sim, sim, é verdade. Olha, nós completamos 1 hora, né? Nosso tempo esgotou. Eu peço para você, Rodrigo, fazer as considerações finais, em seguida a Vitória. Suas considerações finais, Rodrigo. Considerar. Foi um ótimo estar aqui com vocês. Obrigado. Minha câmera deu problema aqui também. Foi bom estar aqui com você, Vitória. O Lucas não pôde estar mais conosco, deu algum problema lá na conexão dele, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E se tiver mais alguma coisa para acrescentar e tiver próximas lives, a gente estaremos juntos aí. E obrigado a todos aí por participarem. E uma boa noite a todos. Eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Gostei bastante do nosso debate e espero que possamos ser jovens cada vez mais atuantes no nosso meio social. E não só nós jovens, né, mas que toda a sociedade possa contribuir conosco para que possamos fazer dessa uma excelente sociedade para se viver. E menos desigual também, né, que é o que a gente mais precisa nesse momento. E obrigada, Rodrigo, o Lucas que saiu, o Levon pelo convite. Boa noite. Tive problema aqui com a conexão também. Eu queria... Você concluiu, Vitória? Desculpa, o que eu perdi aqui? Concluiu, Vitória? Ah, tá. Eu queria agradecer, Rodrigo, pela participação. Eu queria agradecer a Vitória também pela participação. A Vitória foi minha aluna, né, lá no Tancredo, excelente aluna. O Rodrigo está aí se colocando como pré-candidato também a vereador, que é muito importante a gente ter jovens nesse universo. E agradecer o Lucas, que infelizmente, por questão de conexão, não conseguiu voltar, mas que a contribuição foi extremamente importante. No outro momento, a gente espera contar com o Lucas aqui também, novamente, né? Agradecer a todos, outros momentos, né? A gente vai ter. Agradecer a todos que participaram aqui, né? O Nilson aqui está falando parabéns a todos pela oportunidade de participar da live. Liz Fortunato, parabéns, professor, por esse diálogo com a sociedade. Cleide, parabéns a todos. E a Loura Ribeiro, um amém, um assim seja para as coisas que vocês estão colocando aqui para as políticas públicas para a juventude. Agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live, que compartilhou, que curtiu, que comentou, e dizer que essa semana nós vamos ter várias lives, né? Amanhã, não é minha, mas é de uma colega minha do mestrado, ex-vice-prefeita de Taboão da Serra, professora Márcia, às 5 horas da tarde, né, às 17 horas, vai ser no Facebook dela, eu vou compartilhar aqui no meu, então quem puder acompanhar, a gente vai estar falando sobre racismo também, né, vai estar a professora Márcia, a Bruna Monalisa de Ouro Preto e eu, aqui de Itaiobeiras, então a gente vai estar de lugares bem diferentes falando sobre a temática do racismo. Na quinta-feira, a minha live vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 19 horas, e, na verdade, não vai ser minha live, vai ser live em que eu vou estar participando com a deputada estadual Leninha do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Então, na quinta-feira, dia 2, às 19 horas, eu vou estar compartilhando aqui também. E, na sexta-feira, eu volto com a programação normal do meu circuito de lives, que vai ser às 19h30, e eu vou estar recebendo aqui Valmir Ferreira,
Cleide Xavier e Lídio Itablu, que nós vamos estar falando sobre movimentos culturais, movimentos sociais e participação popular. E eu conto com a audiência de todo mundo novamente, inclusive de vocês que me honraram aqui com a presença hoje. Gente, muito obrigado, boa noite e até mais, viu? Falou, um abraço para vocês. Falou.